seja, um checkmate em 2 trimestres? Vamos ler. Eu achei muito legal, é um blog da Kinea Investimentos, para quem não sabe, tem lá todo fundo imobiliário que tem o CAI na frente é desse grupo Kinea, tá? Então vamos ler esse aqui que eu achei bem legal, dei uma lida por cima e achei interessante, quero ler com calma aqui para vocês. Boris Spassky, nascido na União Soviética, não era apenas um grande enxadrista, mas um dos protagonistas do match do século, a disputa do Campeonato Mundial de 72 entre ele e Bob Fischer. As 21 partidas que acabaram por coroar o americano representavam muito mais do que a soberania no jogo, mas carregavam um contexto bélico da Guerra Fria e, posteriormente, inspiravam incontáveis enredos e narrativas sobre o evento, entre eles a famosa série da Netflix, O Gambito da Rainha. Tá? Para quem não sabe, isso aqui é um acontecimento lá uma das maiores partidas de xadrez. Para os aficionados nesse esporte, o xadrez, esse esporte muito perigoso, né, Jonas? O contexto geopolítico atual pode ser facilmente comparado ao match de 72, assim como a própria estratégia que dá o título à série, o Gambito da Rainha. A estratégia consiste em taticamente permitir que o oponente capture seu peão no início da partida. Se esse for o caso, uma grande fragilidade é aberta no jogo do adversário. Tá? Aqui está um mapa, para quem não está vendo, mas tem um mapa da invasão da Rússia. Ela está invadindo principalmente a região leste da Ucrânia, né? Que é onde tem algumas cidades ali na região de Donbass, né? E aqui é a capital, que é Kiev, tá? Muito se falou nas sanções que os países do Ocidente impuseram sobre a Rússia. Isso é, após o avanço russo na Ucrânia, houve uma coordenação massiva para que se afogasse o país em uma crise econômica, buscando parar de consumir produtos e restringir o acesso do país ao sistema bancário internacional. Isso, contudo, abriu uma fragilidade gigante e menos mencionadas no tabuleiro do Ocidente, o gás natural. Vamos traduzir. Sancionaram lá. Não vamos tirar o McDonald's da Rússia, nós somos muito malvados, vocês não vão comer mais hambúrgueres, né? Uau. Vocês não poderão mais assistir Netflix, eu sou um cara muito mal. Vamos cortar o açúcar do seu cafezinho. É mais ou menos assim que aconteceu lá. E aí, isso é o peão, né? Isso é o peão. Olha lá, daí tem 3 gráficos aqui, ó. Origem das importações europeias de gás natural. 42% das importações vem da Rússia. Uso de gás natural na Europa pelo setor, olha lá, residência 38% e 32% geração de energia, 25% indústria. Então, olha só, você tem aqui, ó, se eu somar indústria e geração de energia, você tem ali 57, é isso? 57% do gás para abastecer indústria e geração de energia. Ou seja, sem gás os caras ficam sem indústria e sem energia. Matriz energética europeia, petróleo, derivados a uma parte, outros, carvão, gás natural representa 23% de tudo. Então, é uma queda boa se eles cortarem. Apesar de não ser segredo de que a commodity russa seja largamente utilizada no continente europeu, líderes persistentemente diminuíram o problema. Asseguravam que havia alternativas ao insumo russo e que não seria interesse do Kremlin interromper o fornecimento de gás. Contudo, assim como Spassky, a Rússia também parece ter a tendência para um jogo agressivo e ofensivo. A cada dia limita um pouco mais o acesso à União Europeia à commodity, e que é essencial para o aquecimento domiciliar e na indústria química. Aqui tem mais um gráfico, vou narrar o gráfico para quem está no Spotify. 2021 é um gráfico praticamente linear com uma leve queda, e esse gráfico está falando de fornecimento de gás para a Europa, milhões de metros cúbicos por semanas do ano, então são mais de 50 semanas no ano, então você tem ali na semana 30 uma pequena queda, né, mas faz um V, e no geral começa em 3.200, termina 2021 com 2.400 metros cúbicos de gás por semana. Agora, no ano de 2021, no 2022, você já tem um fornecimento que começa do 1.600 subindo, e depois do início da guerra você tem essa queda, e estamos agora aqui mais ou menos a menos de 1.200 metros cúbicos, milhões de metros cúbicos fornecendo, ou seja, caiu bastante. Diante da abertura do conflito, os Estados Unidos e a União Europeia buscaram gradualmente impor sanções sobre o comércio do bem russo. A Rússia viu uma grande desvalorização de todos os seus ativos financeiros, uma vez que havia a perspectiva de saída de capitais e congelamento da reserva do país. Aqui
o índice da Bolsa de Valores. Olha, a Bolsa de Valores da Rússia estava indo muito bem. De repente, pum, capota e está tudo muito barato lá na Bolsa de Valores russa. Nesse sentido, uma das primeiras respostas do Kremlin foi o controle de capitais e a determinação que o gás russo fosse comprado em rublos. Essa foi a sacada. Desta forma, a moeda do país ganhou estabilidade e estancou a desvalorização. E mais, com a guerra, a incerteza sobre a oferta de combustíveis fósseis fez com que o preço de commodities aumentasse significativamente, melhorando a conta corrente do país. Isso, por sua vez, até gerou uma apreciação do rublo. O que acontece? Se você obriga o cara a comprar seu produto na moeda que você quer, você obriga uma demanda por aquela moeda. Então, as pessoas querem ter o rublo na mão para poder comprar o gás. E você gera a escassez desse produto, você mantém a escassez desse produto. Porque quem ia estar interessado em comprar rublo nesse momento? Por isso que ele se desvalorizaria, né? Isso acontece muito com o famoso petrodólar, né? Tem muita gente que precisa ter dólar na mão para poder comprar o petróleo. Então, isso mantém a valorização do dólar. Então, olha lá, tá a moeda e o petróleo. A moeda aqui é o valor do petróleo do Brent, né? Que é o petróleo que a gente consome aqui no Brasil. Então, você vê um aumento do preço do petróleo, chegando a perto de $180 em alguns momentos desse ano. Aqui beijou $180. E atualmente, pelo menos nesse gráfico, está perto dos $120. Agora, a paridade de USD com o rublo, ou seja, com o dólar e o rublo, ela chega ali, ela sobe drasticamente lá em março e depois ela volta e hoje a paridade está mais baixa. Incapazes de parar a Rússia, a próxima jogada do Ocidente foi de sancionar o petróleo advindo de lá. Nesse caso, o movimento não veio sem sacrifício, uma vez que o petróleo russo também é amplamente consumido na União Europeia. Contudo, a medida foi neutralizada. A Rússia buscou um alinhamento geopolítico com países asiáticos, garantindo o escoamento do petróleo deixado de lado pelos europeus. Ou seja, o que a Rússia fez? Deixou de vender seu petróleo para a Europa e falou: China, até a Índia também acho, vem aqui, pode comprar, estou vendendo. E aí esses caras aproveitaram porque eles não estão nem aí. E, de certo modo, estão certos, né? Observa-se até uma certa hipocrisia. Há evidências que países europeus vêm consumindo petróleo de países asiáticos que, por sua vez, adquiriram petróleo da própria Rússia. Ou seja, o que eles fazem? Eles pegam... China, eu estou vendendo para a China. Eu não vou comprar mais de você, mas da China eu compro. E o da China é justamente o petróleo russo. Então tá aqui mais um gráfico. Muito bom essa matéria, hein? Muito boa essa matéria, está muito bem explicada. Exportações de petróleo da Rússia para a Ásia. Olha lá, você tem ali, China como um grande consumidor, Índia, foi o que eu falei. Tem outros que, uma pequena parte aí, e uma parte desconhecida que a gente não sabe para onde está indo. Olha lá, cheque. Termos de troca europeus afundam e o déficit comercial se torna uma realidade. Com a estabilização das cadeias produtivas e a normalização do setor de serviço após os anos de Covid, o continente europeu estava, no início de 2022, prestes a vivenciar um bom período de crescimento. Com a guerra, a decisão de impedir a entrada de bens energéticos russos, o custo da energia explodiu e as projeções de atividade foram declinando significativamente. Previsão Bloomberg Consensus para o PIB de 2022. Olha o PIB, bom, deve ser da Europa isso, né? Olha, ou de algum país europeu, ele não está explicando aqui, mas olha a previsão de PIB para 2022, olha como ela foi caindo conforme a guerra foi se passando, e a gente tem uma previsão muito mais baixa ali de 4, pouco mais que 4, agora está na linha de quase 3. Essa queda vem de dois motivos: uma atividade mais fraca na China, que inibe a exportação de bens manufaturados europeus, e o orçamento mais apertado da economia, ao ter que despender mais recursos nas contas de energias e combustível. Ou seja, por um lado, cai o lucro operacional das empresas, que, se não conseguirem repassar os custos ao consumidor, são forçadas a pararem a produção. Por outro, há um aumento sem precedentes do custo de vida do europeu, ao ter que despender significativamente mais energia, acaba tendo que conter o seu consumo de outros bens. Ou seja, o cara tem que pagar, a conta de luz aumenta, o salário dele não aumentou, ele tem que gastar mais para pagar a conta de energia. E isso faz sobrar menos dinheiro no bolso dele para consumir outros produtos. Então também você tem um giro menor da economia. Aí está a balança comercial alemã. Nossa senhora, bicho. Olha que gráfico horrível. Tá? Balança comercial, para quem não sabe, é a quantidade de exportações menos as importações. Se ela tiver superavitária, você tem mais exportações do que importações. Tá? E se ela for deficitária, a gente importa mais do que exporta.
poxa, o zero é o meio do caminho e ela estava superavitária em 22 e aqui o último ponto é entrando no negativo. Então ela está importando mais do que exportando. E a confiança do consumidor está parecendo um zigue-zague gigantesco também ali. Caramba, cara. Bom, vamos lá, tem matéria. Desta forma, com termos de troca chegando a níveis historicamente baixos, a deterioração persistente do câmbio vai se tornando cada vez mais inevitável. Olha lá, termos de troca e taxa de câmbio. Olha os termos de troca e as taxas de câmbio caindo, despencando também a partir de 22. Eles estavam relativamente estáveis, tá? E a paridade euro e dólar também se corroendo. Por isso que a gente tem um euro mais barato agora aí. Agora o checkmate. Olha lá. Interrupção de gás para o velho continente e sufoca crescimento. A União Europeia não parou de cometer deslizes no tabuleiro, desde menções a limites de preços nos combustíveis, que são infactíveis, pois dependem do ofertante e da coordenação com outros compradores, até subsídios a preços, que apenas colocam mais pressão sobre a demanda de fontes primárias de energia. Não por acaso, o déficit em conta corrente europeu só piorou. Em contrapartida com a apreciação das commodities energéticas e com as restrições de importação, o déficit russo só melhorou. Nossa, vamos ver isso aqui. Conta corrente em porcentagem do PIB. Olha a conta. Olha a Rússia. A Rússia está em pretinho aqui, Jonas. Ó, depois da guerra. Né? Conta corrente em porcentagem do PIB. Tá? Deve ser a reserva deles. E a zona do euro para baixo. Olha como um subiu, o outro caiu. Tá? O último movimento europeu, contudo, que deve levar à derrocada da União Europeia, veio da decisão unilateral de parar gradualmente o consumo de gás russo em 2/3 até o fim do ano. Esse foi particularmente um movimento destinado ao fracasso, pois deu sinal claro para a Rússia de que se pretendia alcançar a independência energética. Nessa disputa, portanto, seria completamente racional manter a oferta de gás e esperar pacientemente o continente europeu fazer uma transição suave. Ou seja, os caras avisam, até o final do ano eu vou parar de consumir gás de você. Aí o cara, tá bom, eu vou ficar aqui então mandando gás para você, esperando até você conseguir construir um novo gasoduto. Entendeu? Eles avisaram. Preços de gás natural equivalentes a barris de petróleo, está lá subindo também. Fornecimento de gás para a Europa via Nord Stream. Olha lá, tá em 2022, está lá embaixo mesmo, que nem eu falei. 2021 tem essa queda aqui. Esse é só o Nord Stream, né? Olha como ele era estável e ele caiu. E agora está aqui embaixo de novo. Né? Vai voltar agora porque teve essa interrupção, né? Hã? Então, vamos lá, vamos continuar. Vou terminar. Vou terminar e vou fazer meus comentários aqui. Assim, o movimento russo de cortar gás para a Europa com objetivo claro, usar ao máximo o poder de barganha que a posição superavitária em energia concede. Qual a implicação? Um possível apagão de gás, que por sua vez afeta a confiança, inibe crédito para a empresa e deve afetar a atividade da indústria. Índice europeu de 5Y, não faço ideia o que. Do swap. Swap de moeda, subindo pra caramba. O PMI, que é um índice que indica... O PMI ele indica na base. Ela é uma pesquisa feita com a base da empresa e de manufatura, mostrando que se aqui já está caindo, significa que lá na frente a ponta vai cair também. Então é uma espécie de previsão do futuro, PMI de manufatura. Então você tem aqui um PMI lá embaixo também, mostrando que não está legal o negócio. O que mais? PIB e consumo de energia. Bom, vamos ler aqui. Para a PIB, a relação que estimamos é cerca de, para cada 1% de queda no consumo de energia, temos 0,6. Ou seja, caiu 1% na queda de energia, o PIB também cai. Tá? Outros estudos apontam que a queda seja até de 1 para 1. Olha que louco. Cálculos mostram que as medidas de substituição de gás podem suprir 3/4 do fluxo vindo da Rússia. Aí está aqui o PIB de consumo de energia, eles andam muito do lado um do outro. Consumo de combustíveis fósseis aumentou. Tá vendo que ele está aumentando? Né? Eles estão queimando carvão agora e tudo mais para poder fazer esse tipo de trabalho. Se a Rússia continuar enviando a mesma quantidade de energia no inverno que envia agora, que é próximo a 33% do que enviava em 2019, a queda da atividade seria aproximadamente de 0,7% a 1,3% do PIB. Se a redução for total, o impacto pode chegar a algo de 1,6% a 3,3% do PIB europeu. O checkmate, por fim, vem no inverno, em 2 trimestres, quando a incapacidade de fazer reserva de gás e alta necessidade de aquecimento colocam a economia europeia na encruzilhada. Se as temperaturas forem rigorosas, os governos serão forçados a parar as indústrias para garantir o consumo domiciliar.
assim como no xadrez, a derrota da União Europeia não vem do acaso. A atividade fraca é autoimposta por más decisões sequenciais, que foram tomadas por autoridades comprometidas com narrativas ingênuas. Além disso, tal comportamento parece estar no seio de cada administração do bloco, o que, portanto, deve levar a um longo período de crise no velho continente. Desta forma, seguimos vendidos em moedas europeias e aplicado em juros. Vendidos nas moedas europeias, cara. Que louco. Olha que relatório do Kiné, hein? Muito legal, muito simples de entender, muito bem explicado. Muito legal, muito legal. Gostaram? Gostaram desse relatório? Vamos fazer algumas considerações aqui. Basicamente assim, ó, Jonas, pensa comigo, cara. Eu penso na seguinte forma: quem é melhor para me proteger do que eu mesmo? Não tem, né? Então, há várias discussões hoje aí sobre isso daí. Eu vou fazer uma analogia ao bullying, né? O bullying nas escolas. Bullying é legal? Aí você vai dar a sua opinião. Eu acho que não é legal, de modo geral. Só que ele vai existir, porque sempre vão existir as criancinhas na escola que por algum motivo elas ou acham ou são mais fortes, mais, sei lá, do que as outras. Então há uma diferença. E aí o que faz? A criança vai lá, eu sofri bullying quando eu era mais novo e resolvi e vou falar como. Mas enfim, e aí Peguei um pedaço de ferro. matei 3, né? Envenenei o cardápio da cantina. Peguei um lanche na cantina envenenado e dei para os caras. Não. É o seguinte. Então você tem o bullying ali, né, rolando com a criançada. O que a escola faz? Né? Quando eu estava, né, na minha época, não existia a palavra bullying, né? Mas tinha lá essa encheção de saco da molecada. E aí, eu me lembro que foi um cara que trabalhava, porque naquela época eu já trabalhava, tá? Só pra você ter uma noção, porque eu tinha 14 anos. Então eu já trabalhava. E aí um cara que trabalhava comigo, tinha uns 20 e pouco, ele só falou assim: vai lá, pega um por um. Você vai apanhar provavelmente de um deles, mas desce a porrada. Se no primeiro você já conseguir ganhar a briga... resolve no diálogo. Se no primeiro você já conseguir ganhar a briga, beleza. Né? No meu caso, bastou 3. Eu tive que brigar com 3. Não apanhei, não bati muito, mas deu para levantar a moral. Essa é a realidade. Não apanhei nem bati. Então, um tapinha aqui, um empurrão dali, uma bicuda aqui que pega na perna, eu peguei, né? Aquela coisa de escola. Enfim, e resolvi meu problema. O que eu quero? E daí o que aconteceu depois disso? Eu resolvi meu problema. Como eu resolvi meu problema? Aqui estavam os caras, eu fiz isso. Igualei, certo? Só que nivelei o jogo, exato. Teve uma vez depois, no ano seguinte, que um cara veio tentar começar e eu taquei uma cadeira nele. Mas é porque daí eu já estava mais confiante. Então aí eu falei, agora que se dane. Mas enfim. Então, aí, o que eu quero dizer com isso, gente? Você tem que se fortalecer para alinhar os caras. E o que a escola faz hoje? Eu acho isso... A tentativa é bonita, é tudo muito legal, mas eu não acho que esse seja um dever da escola em si. Então, talvez seja o dever da escola, mas ela tenta fazer isso, ela tenta diminuir o cara. Não, diga não ao bullying, o bullying é feio, né? E a minha filha tem essa campanha na escola, legal, não estou criticando a campanha em si, mas eu acho que ela é uma tentativa, não sei se ela vai funcionar, porque sempre vai ter. Então, se você reduz aqui, né, forma pessoas fracas, o que vai acontecer? Inevitavelmente aparece um outro forte do outro lado, e aí esse cara vira rei. E isso é exatamente o que está acontecendo no cenário geopolítico. Você tem uma América e Europa discutindo. Eles alcançaram um nível de conforto tão grande que as pautas da discussão são outras. Vamos ser verde. Lógico que tem que ser, tem que pensar em natureza, concordo. Mas nos últimos 30 anos vamos ser mais verde, vamos ser mais legal, vamos parar disso, vamos fazer aquilo. Não me chame disso, você me chamou disso. Fobia, a palavra fobia tem para 300 mil coisas. Antes era aracnofobia, era a única palavra que existe. Hoje tem tudo fobia. E aí começaram a enfraquecer o lado de cá. E aí veio o Trump, que tinha uma visão um pouquinho mais
desse cara, do Buller, sei lá, o cara que faz o bullying, fala, ó, isso daqui não tá certo. Vocês estão ficando cada vez mais fracos. E os caras deram risada. Não, imagina. E aí veio a Rússia, que é o bulinador mais forte, e falou, agora vocês estão aí, ó, lascados. Em resumo é isso, é uma analogia bem tosca que eu fiz aqui, mas só para vocês entenderem como foi feito. Em vez de eles subirem a paridade, e olha que os Estados Unidos eram páreo. Pô, poder militar mais forte. Então você vê os Estados Unidos mudando completamente em 50 anos, né? Pô, os caras meteram uma bomba atômica no Japão para os caras parar, porque os caras estavam se matando. Não que eu esteja dando razão, mas o japonês, o famoso kamikaze, o cara não tinha mais o que fazer, ele falou, não vou perder esse negócio. E pum, metia um avião e se matava no avião para usar o avião como uma ferramenta de destruição. Aí os caras Japão, você não vai parar? Pum. Aí parou a guerra ali, né? E o Hitler já tinha perdido, né? Então, você tem essa demonstração de força americana. E aí, por um bom tempo, os Estados Unidos reinou como um país mais forte. Aí os Estados Unidos começou a esquecer dessa história, mudar suas pautas, já ficou mais fraco. A hora que o Putin viu um presidente mais fraco chegando ao cargo, ele falou, é agora. A Europa já está faz tempo. Aí trocou o presidente aqui, agora a gente pega e dá isso daí. Dá esse start. Entende? Não para de tocar no celular. Bom, vamos trocar de notícia. Fiquei bastante, mas foi essa matéria foi uma aula de geopolítica aqui.